Meus irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Estamos aqui iniciando mais uma programação através do canal do YouTube Vigília Vasos Escolhidos. Hoje o podcast vamos trazer aqui, como sempre, liderança cristã nos tempos judaicos e hoje no formato da nossa mesa teológica, Café com Bíblia Teológica. E hoje eu já gostaria aqui antes de apresentar os pastores que estão aqui conosco para a gente falar sobre a liderança de Davi, eu já gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal Vigília Vasos Escolhidos, rede do YouTube, Facebook, Instagram e agora no TikTok também. Faça parte dos inscritos lá, coopere conosco. Vai ser uma alegria imensa tê-los vocês conosco, participando e sendo um dos que fazem parte dos inscritos. Quero desde já aqui também agradecer pelos cortes que nós estamos fazendo. Cada programação que a gente faz aqui no podcast, a gente vai fazendo uns cortes e para a honra e glória de Deus, para alguns parece pouco, mas para nós que somos iniciantes, hoje a gente tem uns cortes no YouTube que atinge 2.000 visualizações, 1.500, 1.300, e isso eu creio que está indo de encontro aos irmãos que o assistem, os telespectadores. Então que Deus abençoe vocês, e nós estamos hoje aqui nesse canal para falar justamente de liderança cristã no tempo judaico, e hoje eu tenho o privilégio, como sempre, os irmãos já estão acostumados aqui no nosso canal, ver a presença ilustre do pastor, professor Antônio Rosa. Pastor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos tratar sobre liderança cristã no exemplo de Davi. Boa noite a todos, aí, aos que assistem. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor, da liderança de Davi, compartilhando conhecimento, né? E espero que vocês sejam todos abençoados aí e aprendam bastante aí nesta noite aqui, porque estamos aqui mesmo para poder falar e poder esmiuçar aqui sobre a liderança de Davi nos tempos judaicos. Nós também temos o privilégio de receber aqui na nossa mesa Café com Bíblia Teológica a ilustre presença pela primeira vez, eu creio que ele vai voltar outras vezes, o pastor Luiz Lopes. Seja bem-vindo, pastor, a esse canal, a esse bate-papo teológico, fique à vontade. Amém, uma boa noite, né? E sou muito grato por estar aqui, e também eu esperava um dia participar de um podcast, né? E esse chegou a minha vez, né? Aqui juntamente com vocês, essa mesa tão maravilhosa, e espero que aprender bastante nesta noite, né? Com Olha aí, aqui. Hoje eu estou aqui, na companhia de grandes homens de Deus, pastor Luiz Lopes. Fique à vontade, vamos fazer de conta que nós estamos na sala pastoral. Quando o senhor começar a soltar aqui o pastor também Antônio Rosa falando a respeito de liderança, tenho certeza que o senhor é um líder lá no ministério, na igreja que o senhor está, então a gente vai abordar dentro dessa, porque é liderança cristã. E nós vamos falar nessa noite aqui de um homem comum, tirado do pasto para o palácio, e é alguém que vem aprender a liderar antes mesmo de ser reconhecido, guiando ovelhas, enfrentando gigantes e, acima de tudo, permitindo que Deus moldasse o seu caráter. Nós vamos adentrar agora, a partir desse momento, na história de liderança do menino. Eu gosto muito de frisar assim, daquele menino ruivinho, o menino do campo, com cheiro de mato e de ovelha, e nós vamos fazer essa abordagem aqui. Pois bem, nós sabemos, no episódio 1, nós estamos no episódio 2 de liderança cristã no tempo judaico, nós sabemos que nós trouxemos uma história contada no final da história de Josué,
e depois adentrando o tempo já de Saul. Saul vem a falecer na guerra junto aos filisteus, perde Jonathan também. Só que antes disso havia acontecido algo que o 1 Samuel, no capítulo 16, diz que Deus envia o profeta até a casa de Jessé, o pai de Davi, e esse vem ali a ungir Davi. Houve um processo até chegar a Davi, mas como a gente está falando liderança, a gente não vai pegar o passo a passo. Aí então Samuel unge a Davi, Davi volta a cuidar das ovelhas, e ali ele já está tendo um preparo. Pastor Antônio Rosa, como que nós vemos então essa transição que vai acontecer num tempo em que Davi ainda não chega a ser o líder do povo de Israel, certo? Então ele vai estar num preparo, mas já tem sido separado e ungido por Deus. Acho que uma grande questão aí é a gente entender que acho que qualquer pessoa que fosse ungido por Samuel, ela não teria tido essa paciência que ele teve porque ele foi ungido e voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia, né? Ou seja, né, para a gente entender melhor, Samuel, ele era acho que um dos maiores profetas que teve, tanto que ele estava nessa transição, né? Ele fez essa transição da teocracia para a monarquia, né? Onde ele talvez nem foi contra a vontade dele, né? Porque ele até falou: ó Senhor, o povo está querendo. Ele falou assim: não, deixa eles, né? Deixa eles, vão fazer do jeito que eles querem. E assim começou, né? Que ele foi lá ungir Saul primeiro e tal, depois, né, na sequência Davi. Então, quer dizer, ele teve essa participação e era um homem tão, vamos dizer assim, tão de Deus mesmo, que Samuel, quando ele chegava na cidade, o povo tremia de medo, porque o que será que a gente fez? O que a gente fez aí, né? Se ele veio aqui, porque Deus vai falar alguma coisa? Será que vai vir alguma coisa contra nós? Será que nós fizemos alguma coisa, né? E uma grande expectativa, né? Um homem de uma autoridade fora do normal. Então esse mesmo homem chega e unge Davi. Qualquer pessoa já ia abandonar aquelas ovelhas e falar assim: não, eu agora sou outra pessoa, já não sou mais a mesma. Então a humildade, né? A humildade de Davi de esperar o tempo de Deus, né? Esperar o tempo de Deus sem passar à frente de nada, sem subir para a cabeça, né? Ele foi uma pessoa de uma humildade, porque qualquer pessoa isso ia subir para a cabeça e ele já queria, imagina, já ia pôr até o pai dele debaixo do chinelo, que agora, né? Ele foi ungido rei, eu sou o seu rei agora, falar para o pai dele. Ele continuou com a mesma humildade, esperando o tempo de Deus, e se manifestou quem ele era quando ele chegou lá naquele campo de batalha, né? Sim. Não é verdade? Se você quiser falar um pouco sobre isso, você... Não, é verdade. É uma questão de... você vê, levou-se um tempo, né? Mas a unção estava sobre ele. E às vezes as pessoas se perdem nisso, né? Elas querem fazer as coisas de um dia para o outro, quer que as coisas aconteçam, como o pastor Antônio Carlos aqui falou sobre a questão de ter a paciência para esperar o tempo certo. Ele não saiu atropelando, não atropelou nada, porque ele sabia o que ele tinha recebido. Isso é importante. No meu entender, que você precisa saber o que você tem, o que você é e de quem você está recebendo. Sim. A mensagem foi de um grande profeta, guiado e dirigido por Deus de verdade. E aquilo ali ele guardou no seu coração para o tempo certo das coisas acontecer. Ele ia assumir e tal, então teve muita paciência e a perseverança, né? Coisa que muitas vezes falta pra gente nos tempos de hoje, né? Pastor Luiz, Sim. A gente vê assim, como a gente fala de liderança, primeiro houve a separação, que é a unção, né? Deus
unge ele e coloca ele ali em um tempo em que Davi, ainda jovem, mas com sabedoria, ele não procura, como na atualidade hoje a gente vê que os senhores como pastores sabem melhor do que eu. A gente vê que a gente separa uma pessoa para o grupo do diaconato, porém ali ele está tendo um preparo, tanto em todas as áreas ali, tanto teológica, tanto despreparo que vai espiritual, através de oração e jejum e outras coisas. Davi, ele volta, e o que nos chama a atenção, antes de se tornar o rei sobre Israel, é que ele vai passar por fases. Poderíamos falar que são degraus, até quando o pastor também cita que ele vai para o campo de batalha, mas ele chega no palácio. Só que ele não chega no palácio como rei, né, pastor? Ele chega lá como um servo. Não é isso que acontece? Quando Saul começa a atormentar, pastor Luiz, como que o senhor vê essa fase? É verdade, né? Ele chega lá como servo. Você vê que mesmo que ele recebeu a unção, ele já foi separado, não foi algo que subiu a cabeça dele, que ele poderia até se achar, né? Não, agora eu fui ungido e agora, mas não. Então ele começou no processo, como deve ser, né? Um degrau após o outro, e não querer já atropelar ou já querer estar ali em cima de uma maneira assim. Então começou como um servo, começou certo, mesmo diante de todas as dificuldades do tempo, né? Que o tempo também Deus usa para nos moldar, né? A gente é moldado pelo tempo também, pela paciência, pela perseverança. Então eu creio que ele começou muito bem como servo, esperando o momento. Certo. Pastor Antônio, aqui a gente chega agora no vale. Quando Davi chega no vale, primeiro nós já vamos trazer uma história em cima do âmbito familiar. Quero que os pastores entendam aqui a colocação que eu vou fazer para os irmãos trazer uma abordagem, uma linha de raciocínio. Quando ele chega no vale, que ele de longe, ele por um dos irmãos, ele é praticamente humilhado, né? Que o irmão dele vai falar bem assim, olha, vai para lá, se não me falha a memória, Abinadab, e vai falar para ele o que você vem fazer aqui, isso e aquilo. E estava todo mundo tremendo com medo do gigante, mas a gente vê a diferença quando Deus, ele escolhe o seu, porque a gente vê aqui que é uma escolha de Deus aos olhos daquela época, que era uma impossibilidade do menino sair do campo para chegar a ser um líder. Como que o senhor vê essa parte, bem lá no momento que eles estão no vale, pastor? Que do seu próprio irmão ele ouve palavras que faz até desistir, não é, pastor? Desanima, né? Então, dentro assim, de um contexto judaico, a idade que ele tinha ali, Davi tinha nessa idade, ele ainda era um jovem. Certo. Ele era um jovem. Então, os jovens não tinham credibilidade nenhuma, né? Tanto que a pessoa, para ser ouvida, ela tinha que ter mais de 40 anos. Então, ele não tinha idade para isso, né? Ele, acho que nem estrutura física para isso, né? Mas o diferencial que ele chegou naquele campo foi a fé, né? Porque a hora que ele chegou, que ele viu Golias afrontando aquele povo, ele achou um absurdo aquilo, né? Era praticamente, ele falou assim, até quando vocês vão ver essa humilhação desse cara aí? Vocês não são o exército do Deus Altíssimo? Porque quando fala assim que o Senhor dos Exércitos, que Deus era o Senhor dos Exércitos, é no sentido assim que não tem outro maior, né? É o Senhor, não tem outro maior. E as pessoas encolhidas, ele achou um absurdo aquilo. Mesmo, veja bem, mesmo não tendo idade, mesmo não sendo ouvido, né? O que faltou para aquele povo todo foi fé. Foi uma coisa que ele trouxe a fé, né?
E uma questão, assim, muito, muito chocante naquele momento, é que quando, por exemplo, o pessoal procura alguém para lutar com o cara, ele já te prontifica. Agora, você imagine uma pessoa que não tinha estrutura física, não tinha idade, não tinha, vamos dizer assim, não tinha preparo nenhum para ser um guerreiro, não tinha preparo, simplesmente fé. Ele foi para aquela luta simplesmente com fé, que é uma das coisas de hoje que as pessoas não têm. Eu já vi obreiro, eu nem era pastor na época, que o pastor titular da igreja, ele tirava as férias, né? E aí o obreiro chegava lá embaixo, né? E né, estava lá em cima, no culto, e mandava a diaconisa fazer chá e levar para ele lá em cima. Aí eu cheguei lá na cozinha e falei, seu irmão, você não precisa fazer isso não. A hora que acabar o culto, ele vem aqui embaixo e toma, se ele quiser. E você faz se você quiser. Você entende? A hora que a gente fez aquela introdução da humildade, ele nem era titular, ele nem tinha autoridade para isso, mas o fato dele ser um obreiro ali, um pastor auxiliar, isso já tinha subido para a cabeça dele. Ele já estava mandando na diaconia da igreja, mandando fazer chá, mandando buscar água. Eu olhando aqui, falei para a diaconia, não, você não é obrigado a fazer isso, não. Né? Ou se fosse hoje, eu já falava, não leva, né? Porque hoje eu tenho um pouco de autoridade, né? Sim. Mas nesse tempo não era ninguém, era um cara que sentava no banco só. Mas achei aquilo um absurdo. Então, assim, acho que as pessoas não esperam os passos certos, os degraus certos, para ir subindo, sabe? É Deus ir capacitando você para você falar talvez uma coisa com mais autoridade hoje, ele te capacita para você falar alguma coisa com mais autoridade amanhã, e você vai crescendo assim. Você vai crescendo em graça, você vai crescendo em sabedoria, você vai crescendo em liderança. Para depois você chegar, pastorear uma igreja, liderar um grupo, sabe? Com sabedoria. Porque a diferença assim, de Saul para Davi era que Davi se preocupava com o trono e com o que as outras pessoas iam pensar. Isso é que Saul pensava, né? O que as pessoas vão pensar e no poder que ele tinha. Ele não queria abrir mão do poder, né? E a diferença do Davi, não. Ele estava sentado naquilo que Deus falava para ele. Sim. Né? A liderança dele era debaixo da ordenança de Deus. Né? Então, as pessoas hoje, às vezes, tem obreiro que o pastor não pode sair. Se na hora que, de repente, o hora que o pastor voltar, já trocou até a cor da igreja. Né? Porque, não é verdade, tem obreiros assim. Ele não sabe, não, espera aí, tem alguém aqui maior do que eu. Né? Uma das coisas, a gente teve na igreja lá um momento em que a gente mudou a liderança da igreja. A liderança em si, né? Então, o pastor titular acabou passando a igreja pro filho, né? E eu lembro que numa reunião o filho falou, né, numa reunião que eu estava com ele, e ele me disse assim, olha, o problema aqui é que eu sou meio novo e tem pessoas mais velhas, né? Até falou, você mesmo vai ter dificuldade da minha liderança. Eu falei, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você foi ungido. Sim. Entendeu? A diferença você foi ungido. Né? Eu não. Para ser o titular da igreja. Eu não. Você foi ungido. Então a autoridade de Deus está sobre você. Uma das coisas que hoje as pessoas não entendem, e tem gente que tirou muito sarro, né? Que talvez não entendia isso teologicamente falando, era sobre essa questão de ser ungido. Né? Ungido é uma pessoa que recebeu autoridade, foi enviado para aquilo. A palavra ungido significa enviado. Então a pessoa foi ungida para determinado cargo, então ela foi enviada para aquele cargo. Então ela tem autoridade porque ela foi ungida para aquilo. Certo. Né? Por isso que fala assim, Jesus Cristo, né? A palavra Jesus significa o Salvador e Cristo, ungido, né? Ou Messias significa ungido. Quer dizer assim, ele foi enviado por Deus, ou foi ungido por Deus, para salvar. Então, assim, toda a autoridade de salvação estava sobre ele. Então, assim, da mesma forma, hoje, tem pessoas que falam, hoje não tem ungido de Deus. Lógico que tem. Certo.
você foi ungido para aquele cargo você já tem autoridade sobre aquele cargo. Sim. Independente se você tem 20 anos e eu tenho 60 anos de idade. Você foi ungido e eu sou obrigado a te respeitar porque você foi ungido para aquilo. Certo. Davi, ele chega, pastor Luiz, no palácio, como eu havia dito, como para servir ao rei. Mas, ao mesmo tempo, nesse servir ao rei, a gente sabe que Davi era um menino tocador de harpa, tocava um instrumento e tudo. Só que quando... nós poderíamos até fazer uma colocação aqui, na atualidade, como os pastores hoje vê uma pessoa que entra na igreja, isso aqui é bem simples, é até uma pergunta dentro da liderança que os pastores exercem. Vê uma pessoa que está chegando agora, certo. E ali a gente vai criar, e eu vou criar aqui um lado. O rei está lá, o que ele é superior, que é Saul, só que ele tem filhos. Entre os filhos de Saul está Jonathan. E ali vai criar aquele vínculo. Vai ter aquela amizade entre Davi e Jonathan. Mas ali também vai vir uma perseguição do pai. Como saber assimilar no tempo de liderança no dia de hoje? Porque, querendo ou não, a gente tem problema dentro das igrejas, né? Não é verdade? Justo em cima disso. E como uma liderança lida com isso, pastor? Bom, a liderança, ela precisa estar muito bem preparada, né? Ela precisa entender o que é o reino. O que é o reino? Quem é Cristo? Como ele agia diante de situações? Então é se colocar no lugar das pessoas. Eu, como pastor de igreja já há algum tempo, a igreja é um lugar onde existem muitos problemas, muitas dificuldades, e não tem uma receita. Não é como fazer um bolo, você chega lá, bom, vai o quê? Trigo, ovo, farinha, fermento. Não tem. É lógico, nós temos a palavra de Deus, mas tem situações hoje que você fala, meu Deus, como é que eu vou agir? Como é que eu vou resolver isso, né? Mas é buscar a Deus a sabedoria, que o Tiago fala, né? Que ele tem falta, busca sabedoria. Mas eu penso assim, sabe, querido irmão, que as pessoas, ela tem que estar muito bem alicerçada na palavra, porque saber o que vai dizer, como tratar as pessoas. Eu prezo muito na igreja qual sou pastor, que as pessoas quando chegam lá com inúmeros problemas, e vou falar para você, cada problema que eu já passei na mão, que eu já tive, que não dá para falar no ar, não dá nem para gravar, porque é um negócio muito sério. Entendo. Por isso saiu até conta. Então não tem uma receita, não tem assim um negócio pronto. Então, é usar a sabedoria, direção de Deus, e creio que falta muito para as pessoas também elas serem cheias do Espírito Santo, né? Que nem essa situação que o Ney falou, né? Da pessoa, às vezes, ela querer se achar, né? Porque é um pastor. Gente, ser pastor é servo também. Sim. Não muda nada, é só um título. Na verdade, hoje as pessoas estão mais preocupadas com o título, né? Com as coisas que elas vão fazer, estátua, aparecer. E não é isso. Ser servo é agir nos bastidores, é resolvendo problema, né? Trazendo as pessoas para o reino, não para a gente, para o reino de Deus, e com muita sabedoria. Bem colocado, eu arranquei aí do senhor, com sabedoria também, e bem colocado no espírito de liderança. Ser direcionado por Deus em tratar a questão. Porque os pastores observam também que Davi, olha só, com o espírito de humildade que ele tinha, que ele mesmo sabendo agora que Saul, eu não acredito que Saul imaginava que ele ia perder o trono. Até ali eu não acredito. Mas o que acontece?
Mas ele começou a perseguir de uma maneira em que Davi ele não ia de encontro. Não é? Ele atendia o rei no momento que ele necessitava, e ao mesmo tempo ele já tinha noção que agora Saul tinha se voltado contra ele e desejava a morte. Em cima do acontecido, porque ele mata Golias e o povo começa a ver um espírito de guerreiro primeiro, né, pastor? E é em cima disso aí, pastor, que começa tudo isso? Essa perseguição de Saul com Davi? A gente lê, né, nos textos que as pessoas começaram a exaltar, né, Davi. Exaltar, e Saul já, isso, você vê que ele não era uma pessoa, assim, não era um bom líder, né? Sim. Que, por exemplo, vamos supor que eu sou líder de alguma coisa, ou de um grupo, né? Eu quero pessoas que sejam melhores que eu. Não é verdade? É verdade. Quero pessoas, por exemplo, e uma coisa muito assim, que às vezes acontece hoje, por exemplo, se a pessoa é um pastor da igreja, se tem alguém que prega melhor que ele, já não põe o cara para pregar, né? Porque... Começa a dar um gelo, né? Porque talvez a pessoa talvez a igreja vai encher mais no dia com o obreiro vai pregar do que ele vai pregar, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? Deveria ser, até uns anos atrás, teologia nas igrejas era quase uma heresia. Era quase uma heresia, né? Mal vista. É muito mal vista. Dizia que as pessoas, vamos dizer assim, tinha o Espírito Santo já não estava, aquela pessoa estava na letra, uma coisa assim. Então, uma das coisas assim que eu vejo assim, que Paulo define muito bem isso, quando ele fala assim, que ele já estava crucificado, condenado. Ele estava condenado com Cristo. E aí depois ele fala assim, que nós somos ministros de Cristo. Né? Aí hoje, para nós, assim, ministro, você vai pensar que ministro é um líder da Secretaria da Cultura, um líder do Supremo, um ministro da Economia, só gente importante. Não era. Ministro, naquele tempo... quando ele fala que ele já estava condenado com Cristo, ministro era aquelas pessoas que eram condenadas a ficar debaixo do barco e remando. Aquelas pessoas já não tinham mais nome, elas eram ministros. Não tinha mais nome, não tinha mais família, ele só ia sair dali o dia que ele morresse. Só saía morto de lá, então porque ele já estava condenado a remar o resto da vida. Era isso que Paulo estava falando. Então quando você assume um cargo de rei, você vai dar a sua vida ali. Então você assume uma liderança de alguma coisa, você vai dar a sua vida ali. Se você achar que não dá, você não é obrigado a aceitar. A pessoa não é obrigada a aceitar. Fala, não, para mim não dá, eu não quero. E eu acho até louvável isso. A pessoa fala assim, eu não quero. Do que às vezes ela aceitar, achando que aquilo, ela vai dar autoridade para ela fazer alguma coisa, sendo que ela não entendeu que ela é um ministro. Ela vai servir ali o resto da vida. Né? Certo. É isso que Paulo classificou. Então a diferença às vezes dos dois, lá atrás, a gente vê lá atrás de Saul para Davi, é que Saul ele pensava no glamour, no trono, na autoridade, no poder, né, no exército que ele tinha, e Davi pensava em servir, em proteger a nação, que era para isso que o rei servia, né, para servir e proteger a nação de outras nações que vinham lá. Ele estava ali para servir as pessoas. Certo. A diferença toda era essa. Né? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar numa outra parte, e o senhor também fez uma ótima colocação aí, que é justamente Saul, ele tem um privilégio, pastor Luiz, de ele ser rei já dentro de um palácio. Agora Davi não, porque o que acontece com Davi? É como acontece nos dias de hoje. Hoje nós vemos que a minoria, pastor, eles querem liderar uma igreja grande, com número de membros grande. E abro parênteses aqui, é igual pregadores, não quer pregar para poucas pessoas, quer pregar para a igreja grande. E o que aconteceu? Agora nós vamos ver aqui como
você vê que o trabalhar de Deus em cima de uma liderança, eu particularmente, eu vou usar a pessoa eu aqui, eu aprendi com meu presbítero da época em São Paulo, a gente aprendeu a dirigir culto nos lares, onde a gente começava com 4, 5 pessoas, 6, e ia aumentando o número. Aquele presbítero, ele estava me ensinando como era liderar em meio a um número de pessoas pequena e não dentro de uma igreja. Não é igreja o templo, mas sim para fora. Agora nós vamos entrar em 1 de Samuel, capítulo 22, que aqui é onde vai falar que Davi, de tanto ele sofrer a perseguição, nós não estamos falando ainda que ele se tornou líder, não é verdade? Nós estamos falando a maneira que Deus está usando ele está se destacando, certo? Ele está sendo destacando e está trazendo fama também. Porque, querendo ou não, que nem o pastor Antônio falou, o povo começou a ver. O homem é lutador, o homem é assim. Dentro do palácio, o rei não vivia só, tinha inúmeros empregados lá que serviam o rei. E o filho do rei também viu que algo tinha nele, a presença do Espírito Santo que nós carregamos. Só que agora ele vai para a caverna de Adulão. E como é aqui que ele vai começar a liderar. Mas a Bíblia diz que ele começa ali naquela caverna e ele vai começar a liderar pessoas doentes, pessoas com dívida, endividadas. Improváveis, né? Improváveis, muito bem colocado também, pastor Luiz. E como que é isso? Você pegar pessoas, claro que eu estou falando aqui diante de um pastor e de um professor também, pastor, que tem profundidade em teologia, formar líderes com conhecimento da palavra de Deus. Mas Davi ali está nessa condição. Aí eu quero que vocês, uma pausa para cada um, como que é então você chegar e pegar pessoas que você olha assim, espiritualmente você acredita, pela fé, igual o pastor falou, mas você olha assim, meu Deus do céu, como que vai ser? Mas ele vai conseguir. Então aqui agora está. Davi começa a se tornar líder ali, onde só ele e Deus sabia, que os irmãos sabem a história, não é verdade? Né, pastor Antônio? Como que o senhor vê esse ponto de... Aqui, eu particularmente, eu lendo e estudando a Bíblia, eu vejo que aqui está o ponto de partida de um líder. Porque o líder, ele forma líder e levanta o caráter do camarada. Igual eu volto a falar de novo, pegar uma igreja com um número de membros grande, aí você só administra e cuida como pastor. Mas e como liderar dessa maneira? Acho que aí é um grande desafio, né? Que hoje as pessoas não estão dispostas mais a pagar preço, né? Quando você, vamos supor, você tem ali você é superintendente de algum lugar, você fala assim, para o obreiro, ó, eu quero que você vai assumir determinada igreja. Ele já pergunta, quantos membros tem? Né? Aí fala assim, não tem membro nenhum não, você vai ter que evangelizar o lugar, né? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que panfletar lá, você vai ter que ir nas casas. Dificilmente você vai achar um pastor que vai assumir isso hoje, né? A questão de Davi ali naquela caverna, veja bem, as pessoas que ali chegaram, pessoas totalmente desqualificadas, excluídas, né, da sociedade, estavam fugindo, cheias de dívida, pessoa toda problemática. E apesar que Davi também estava problemático lá, né? Ele também estava fugindo do rei, estava sendo caçado, prometido de morte, né? Era uma coisa assim, fora do normal. Eu lembro que quando estudando Marcos no capítulo 13, que Jesus fala aquele sermão profético, né? Aquele sermão escatológico dele, né? Ele está lá no Monte das Oliveiras com 12 indivíduos que não era ninguém, eram pescadores, cobradores de impostos. Muito bom isso aí. Cobradores de impostos, 2 que era da seita lá, que era contra Roma, né? Ou seja, pessoas que não eram ninguém. Sim. E aí, nesse sermão, ele fala assim, olha, vai chegar um dia, gente, que vai vir um monte de gente falando que sou eu, né? Mas vocês não acreditam.
Então, se você parar para analisar, Jesus também não era ninguém influente, estava fugindo dos próprios seus, com 12 desqualificados, que não era ninguém relevante naquela sociedade. Então, se a gente estivesse hoje lá assistindo isso, Jesus falar assim, aquele negócio, você pensava assim, ou esse cara é louco, ou esse cara realmente é Deus. Das duas, uma. Hoje a gente sabe que ele era Deus, mas até naquele tempo, eu acho que os próprios apóstolos estavam pensando assim, meu Deus, o que será que esse cara está falando aí? Né? Vai vir gente lá na frente falando que é ele, né? Porque até então ele não tinha feito nada de extraordinário, né? Olha para você ver. E outra coisa, olha com quem que ele estava falando. Depois disso, o que ele fez? Olha só as pessoas que estavam com ele, todos desqualificados. Tá? Na hora que o bicho pegou, um negou ele, um caguetou ele, o outro negou ele e 10 fugiram. Só para você ver as pessoas. Né? Sim. Então, quer dizer, hoje a gente fala de apóstolo tal, apóstolo com, né? Enche a boca para falar. Mas naquele momento, as pessoas, até esses 12 apóstolos, eram igual aquelas pessoas da caverna. E você vê que Davi, ele começou a liderar aquele pessoal, inclusive liderou em várias guerras. Tanto que ele foi defender cidades com esse povo aí. Né? Olha, para você transformar uma pessoa que não é ninguém numa pessoa assim, vamos à guerra, né? E a pessoa vencer uma guerra, ela se torna importante, porque isso mexe com o ego dela. Então, quando você, hoje em dia, né? Quando você, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem a questão das lutas, das batalhas e tal, é que quando você passa por uma batalha e você sai vencedor, você se torna, dentro do seu ego, uma pessoa importante. Né? E assim como as pessoas tinham os reis naquele tempo, era para quê? Era para defender as pessoas, era para defender a nação. O rei estava ali, ele montava o seu exército, né, para defender a nação. Tanto que Davi lá na frente estava com um grande poder na mão, que ele mandou fazer um censo. Sim. Né, fazer um censo. Na verdade, aquele censo que ele mandou fazer, ele queria saber o poder que ele tinha na mão. Né, a autoridade, o poder que ele tinha na mão. Foi até castigado, porque o poder não vinha dele, o poder vinha de Deus. De Deus. Né? Ele foi castigado por conta disso. Né? Então, essa questão desse início de liderança, veja bem, principalmente nessa... Eu acho que tem um versículo que Paulo fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Onde o pecado foi grande, a graça foi muito maior. Então eu acho assim, quando a pessoa ela foi mais moída, mais moída, mais prensada, ela é um servo melhor. Ah, com certeza. Né? Ela vai entender tudo melhor. Não é verdade, Luiz? É porque ela passou por esse processo, né? E é um processo. Você está falando, tô lembrando aqui lá de Jeremias 18, que ele está lá observando o oleiro lá com o vaso, né, sendo moldado, depois quebra, tem que fazer de novo, né? Mas ele não joga a massa fora, ele usa a mesa, né? Então, dentro do cenário da igreja, fala assim porque tem até um caso, uma situação em que tem um diácono lá hoje, é uma bênção, um homem de Deus. Mas a primeira vez que eu fui visitá-lo, ele usava droga, bebia. E um dia eu estava fazendo visita na casa dele e falei para ele assim, eu ainda vou te batizar. Ele deu uma risadinha, porque ele mesmo não acreditava. As pessoas não acreditavam e ele também não acreditava numa mudança, que Deus poderia mudar a história dele. Sim. E era um sujeito assim, verdadeiramente era improvável, um cara que as pessoas conheciam. Eu falei, esse cara não vai ter mudança nunca. Mas você vê, eu falei para ele lá, ele saiu dando risada, eu falei, eu vou te batizar. Vou falar para vocês aqui que em 2 meses eu estava batizando ele. Ele entregou a vida para Cristo, é um diácono assim, faz tudo com muita excelência. Olha né? aí. Então, é não desprezar aquilo que Deus coloca diante de você. Porque às vezes vai chegar pessoas como líder, né? Como líder, tem esse discernimento, né? Tem que ter discernimento. É o que falta muito hoje para as pessoas entender. E como você falou, as pessoas querem as coisas
pronta, né? Quer as coisas fáceis, quer tudo, mas não é assim. Tem pessoas que chegam na igreja, estão arrebentadas demais. Você vai ter que dedicar tempo, paciência, você vai orar, você vai chorar, você vai clamar a Deus. E às vezes o resultado não virá de repente. Nem esse rapaz, foram 2 meses. Aí tem pessoas que levam-se tempo. E o que a gente vai fazer? Certo. Então, tem que se dedicar, tem que entender que ser líder é isso. Sim. Cuidar e muito bem. O senhor faz uma colocação aí de um espírito de liderança, né? Sim. De espírito de liderança. E esse investimento que o senhor como líder fez nesse rapaz aí, hoje a cada dia ele está crescendo mais e mais espiritualmente. Davi ele vai crescendo assim, vai entrando no período de maturidade, né, pastor? E líderes, eles também têm que demonstrar o amor até pelo inimigo. Segundo a Bíblia diz, né, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Está dentro de um contexto também que o pastor, a gente vê que por 2 vezes Davi tem a oportunidade de exterminar Saul, né? Só que aqui, pastores, por que eu faço a citação usando as suas palavras e do pastor Antônio? Que a gente está falando aqui a respeito de líderes, mas que tem espírito de liderança, de liderar e formar. O pastor Antônio também fez uma ótima colocação que no termo teológico, nós podemos simbolizar aqui, quando ele coloca Cristo no monte, com o mesmo Davi aqui, se passando com esses improváveis. Eu gosto, outro dia eu estava lendo, mas rapaz, os camaradas devendo até a Deus eles deviam, né? Porque nós devemos infinitamente a Deus pela graça em Jesus Cristo que Ele nos enviou. Mas agora nós entrando no capítulo 1 de 2 Samuel, nós vamos ver aqui o momento mais difícil. São notícias que vêm, que é justamente quando o mensageiro traz a notícia para Davi, que eu imagino assim, ele achou que a notícia que ele daria ia levantar o ego dele perante Davi, que Davi agora ele já está numa posição melhor, ele já está com os seus soldados ali, tudo bem treinado, né? Já tinha saído daquela dificuldade, se não me falha a memória, eu acho que ele já estava reinando sobre Hebron, né, pastor? Quando nós entramos aqui, ele está reinando sobre Hebron. E a notícia, aí eu vou falar para o pastor, acontece no dia de hoje sobre a liderança. Primeiro eu vou abordar sobre o amor que Davi deposita. Não, eu vou primeiro no ponto, depois a gente coloca o amor que Davi deposita tanto por Saul como para Jonathan, porque é o momento que eles vão perder a vida na guerra. Mas vejamos bem, de um camarada, ele chega na liderança, que são vocês pastores, trazendo uma notícia, igual esse rapaz traz a notícia que ele diz assim, ó, eu fui lá e matei ele, e estou trazendo para você a espada dele aqui, talvez o escudo, porque ele sabia que Saul era perseguidor de Davi. Davi, segundo a Bíblia aqui, fala que ele rasga as vestes, sabendo da notícia, e chora, entra no momento que eles tinham um período de pano de cinza, saco de cinza, todos os seus soldados também com ele junto. Eu tenho certeza que os pastores têm, igual o pastor falou aqui do diácono, que hoje, querendo ou não, um filho na fé, eu costumo falar assim, muito próximo, né, como Jesus tinha também, o pastor Antônio, mas aqui ele vai e ele fala que não era isso. E ele vai e manda exterminar esse camarada. Existe muito isso na nossa liderança de hoje, de pessoas que querem subir numa liderança, trazendo notícia para querer, é o que mostra a Bíblia aqui, querer ser reconhecido. Eu acho que ele esperava que Davi fosse falar bem assim, perfeito. Pega as vestimentas, tu vai fazer parte do meu exército. Só que aí, para os pastores ter mais tempo de falar. Só que aqui também Davi ele demonstra o amor pelo inimigo, não é isso? Que era Saul. Como que os pastores veem isso? E quanta experiência, pastor. Nós estamos falando de liderança, vocês são a liderança. Pode ficar à vontade.
Você sabe que você está falando isso e eu estou aqui pensando, sabe? Se Quão falho a gente é, né? Ô, pastor Antônio. Né? Quão falho a gente é, porque qualquer pessoa ia ficar feliz, falar, não, agora eu estou livre e vou sentar no trono. Me né? livrei de um Porque, problema, né? né? Vixe. Mas ele não, ele chorou, né? Acho que a questão do segundo o coração de Deus, né? Que fala que Davi é porque na verdade ele tinha os pensamentos de Deus, né? Né? Isso é amar os seus inimigos. A gente tem dificuldade com isso. Não adianta falar que a gente tem dificuldade, porque às vezes a pessoa falou uma coisa que você não gostou, falou, ainda mais te perseguir, né? Que não era no caso dele. A pessoa falou alguma coisa que você não gostou, olha, você vai estar ali congregando com o irmão, mas você já dá aquela paz, que já não é aquela paz, aquele desejo de paz que você está dando, né? Você fala paz simplesmente porque é como se fosse cumprimentando ele e tal. Então a gente tem essa dificuldade, nós como homens temos dificuldade. O diferencial que a gente vê em Davi, acho que o ápice da humildade, da santidade dele foi esse momento dele rasgar suas vestes, né, se jogar no pó mesmo e ali chorar pela morte do seu inimigo, do seu perseguidor, aquele cara que se pegasse ele tinha matado. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente olha para isso e fica pensando, meu Deus do céu, às vezes assim, a pessoa até falou assim, ó, cara, sua mensagem não foi muito boa hoje não, viu? Ou você errou naquilo que você falou. Você perdeu o amigo, você perdeu o irmão, né? Você perdeu o amigo, né? A pessoa, e aí, tal, fala assim, eu não gostei muito não da sua mensagem de hoje não, cara, eu achei, você errou ali, aqui e ali, entendeu? Você perdeu o amigo. Eu sou diretor do Instituto Teológico, mas só que eu também direciono a escola bíblica da região, sabe? E aí eu dou treinamento para os professores. E teve um dia com uma obreira, e ela dava aula também. Foi nessa época da pandemia. E a gente, como não dava para dividir as salas, a gente dava aula na igreja mesmo, por causa do espaço que era maior, e a ventilação que era maior por causa da pandemia, logo pós-pandemia. E aí ela falou umas coisas lá que, né, eu como escrevia tudo que eles iam falar, e não tinha nada a ver. No próximo sábado, na sala de aula, eu cheguei e falei, olha, amiga, você falou uma coisa ali que não era verdade. Aquilo não é verdade. E outra coisa, você indicou um livro que é um pseudo-evangélico. Você já leu o livro? Ah, então, como é que você indica um livro que o livro não é doutrinário, né? Ou você podia falar que o livro é histórico, mas não ler um livro, né? Porque o livro é pseudo-evangelho. É alguém que escreveu, colocou o nome do apóstolo para poder dar veracidade, mas não é um livro, né? Eu perdi a amiga. Perdi a amiga. Né? Com a fraternização do final do ano, ela trouxe essa situação para a mesa e virou aquela discussão. Nossa. Você entendeu? Cadê a humildade? Fala assim, não, é verdade. Eu dava treinamento e outra dentro de uma sala de aula, irmão, né? A gente tem que falar, eu não posso deixar as pessoas falar o que quiser, não, eu estou ali para ensinar. Ó, tá errado isso, tá certo aquilo, assim. A pessoa não recebeu aquilo. Então, assim, hoje, você viu, né, quando você estava falando sobre a questão de Davi, ele chorou, amargamente ali por questão. A gente, às vezes, tem que olhar para isso. Para as pessoas, às vezes, você vai ser corrigido, né? Sim. E você vai ser corrigido, e as coisas, às vezes, vão te confrontar, né? Às vezes, a pessoa vai fazer, você é o pastor da igreja, mas, às vezes, de repente, a pessoa não vai corresponder àquilo que você quer, que, às vezes, o seu pensamento é um, mas da pessoa é outra. E você tem que ter essa humildade de saber entender e direcionar, né? Olha para você ver uma coisa. Barnabé foi o maior líder dos apóstolos. Você lembra que João Marcos, ele estava com Paulo? Sim. E aí João Marcos, acho que por conta das perseguições, que estavam muitas, né? Estava apanhando junto com Paulo, ele abandonou. Aí o que Paulo fez? Paulo mandou destituir ele. Barnabé falou assim, não, trouxe ele para perto, né?
refez, reconstruiu novamente Marcos. Sim. Né? E depois lá na frente Paulo fala, não, trouxe ele de volta, não, pode trazer ele de volta, sendo que já tinha mandado dispensar. E você vê, o primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos. Sim. Olha, se Barnabé não tivesse essa liderança, aquele formador de líderes, né? Olha, a gente tinha perdido, né? O João Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os outros dois, você pode ver que são coisas que copiaram de Marcos. Mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, olha. Você entende? É verdade. É verdade, é bem isso aí mesmo, né? Nessa questão aí da pessoa que chega lá, né? Sim. E de repente ele achava que ia ganhar um troféu, né? Ia ganhar ia ser recebido com excelência, né? Mas é exatamente isso. As pessoas, elas têm que entender que o amor, a misericórdia, a compaixão, ela tem que estar lá dentro ainda. Quando eu me lembro do provérbio que fala sobre essa questão, né? Quando o seu inimigo cair, você não fique alegre por causa disso, para que Deus não vire os olhos dele e comece a olhar para você. Então, eu vejo assim. E outra coisa, Saul foi um líder, entre aspas, né? Que foi o rei. Então, eu imagino o coração de Davi também, lembrando disso, né? De quem esse homem era. Depois ele derrapou. Sim. Mas ele não agiu, né? Não viu alegria nisso aí. Né? Então, é a mesma coisa nos tempos de hoje, né? Às vezes as pessoas, a gente como líder, como está à frente de igreja, somos líder, professor, tal, a gente tem muito essas coisas que as pessoas chegam, às vezes, desse jeito, e às vezes gera uma dificuldade muito grande para elas entenderem que o reino de Deus ele é diferente, não é dessa forma, não é agir com muito amor, com muita compaixão, com muita misericórdia, e não se alegrar de verdade com as coisas ruins que acontecem com as pessoas, por mais difíceis que seja, né? Eu já lidei muito com isso, de pessoas, né? Sentar na sua mesa com você e daqui a pouco ela tá te traindo, tá te fazendo algum mal. Eu já me deparei com pessoas que estavam na minha frente e eu sabia todo o mal que ela estava fazendo para mim. Sim. E o que eu vou fazer nesse momento? Qual será a minha atitude? Então, o que eu penso assim? O que Cristo faria no meu lugar? O que Cristo fez com Judas, mesmo sabendo que Judas fez? Ele chamou até Judas de amigo. Certo, Então, a gente tem que agir por Jesus. Outra boa colocação, quando o senhor fala aí da liderança de Cristo, e tendo Judas como um amigo, eu posso fazer essa colocação para os pastores. A gente aqui está falando de espírito de liderança, amor também, como o líder deve amar, e essa confiança que o líder deve depositar. Eu sei que, como vocês são líderes tanto em igreja como outros, sempre tem umas pessoas de confiança na retaguarda de vocês, não é isso? Nós vamos ver aqui que o pastor até na outra vez que a gente estava conversando, falou sobre um homem de firmeza que Davi tinha, eu esqueci o nome agora, o pastor Antônio deve lembrar, e um homem de confiança, porque a gente está partindo agora agora literalmente Davi é líder sobre o povo de Jerusalém, né? Ele é líder sobre esse povo. E a gente vê que ele busca reorganizar o que estava desorganizado dentre isso, até quando ele manda buscar a arca, que representava a presença de Deus, e começa a organizar tudinho. Então o líder, além dele ter esse espírito de liderança, ter amor e também ter a confiança, ele tem que trabalhar dentro de uma organização.
E aí eu gostaria que os pastores também fizessem uma abordagem sobre isso, para depois a gente ir levando lá para o fim, quando Davi ele vai partir, mas ele deixa tudo preparado para o seu filho, que vai ser Salomão, né? Acho que assim, Segura só um minutinho. Dá um tapa aí de novo. É o cabo. Não, vai de novo. Aí. Vai? Foi. Eu acho que uma coisa muito importante dentro de um líder, ele tem que formar líderes e ter pessoas de confiança. Certo. Você vê que Davi, ele tinha, quando fala assim, os valentes de Davi, né? Na verdade, a tradução não é valentes, são fiéis, né? Os fiéis de Davi. Eram pessoas que morriam por ele. Daria a vida por ele, né? E um assim que eu destaco, que é a você que perguntou, foi Benaia, né? Benaia foi uma pessoa que foi preparada para isso. E era uma pessoa que tinha um Espírito de Deus. E tanto que na transição depois da morte de Davi, né, que Salomão ia assumir o trono, o irmão dele antes já preparou uma festa e já juntou uns ministros, vamos dizer assim, Sim. uns deputados, uns ministros, uns líderes, né, líderes de casais, líderes de jovens, e já queria assumir o reino, né? E Benaia não, ficou firme, assim, ele poderia, porque acho que todo mundo que vamos dizer assim, se comunou com o irmão dele para tomar o trono, acho que todo mundo já queria pegar um cargo ali, né? Um ia ser governador dali, todo mundo queria mas Benaia não, ele servia o trono, tá? Independente de quem estava sentado. Então a autoridade ali, o ungido era Salomão, então era Salomão. Ele não foi para outro lugar. Ele também não se corrompeu, né? De forma nenhuma. Porque, na verdade, assim, os liderados, assim, por isso que o líder ele tem que ter ele tem que ter um grupo bom, sabe? Porque acho que, né, em várias ocasiões, né, a gente vê falar que às vezes as pessoas dentro da igreja, ela tenta puxar o tapete do próprio pastor, né? Tenta puxar. Tem gente lá dentro da igreja que tenta derrubar o pastor. Né? Principalmente em igreja grande, né? Que tem líder estadual, líder nacional, né? Igreja grande. Então, se o pastor não tiver uma liderança de pessoas fiéis, ou seja, os seus valentes que vão morrer por ele, olha, é complicado para você liderar a igreja. Porque, na verdade, a igreja, assim, todo mundo fala de igreja e tal, pensa, nossa, lá só tem anjo. Irmão, tem gente problemática na igreja. Tem muita gente problemática na igreja. Tem gente problemática dentro da liderança. Né? Todo lugar tem um joio. Não adianta. Né? Todo lugar tem um joio e a igreja não é exceção. Né? E tem sempre alguém tentando puxar o tapete. Na verdade, você vê, Judas, ele quis jogar Jesus contra os romanos. Ele estava tratando ali para tentar jogar Jesus contra os romanos, para que Jesus tomasse o poder e eles governassem com Jesus. Jesus, gente, não é nada disso. Eu vim aqui, o meu propósito era outro. Então, assim, imagina, se Jesus tinha ali no meio aquele pessoal todo, imagine dentro de uma igreja. Os templos de hoje, né? Então, assim, é difícil hoje em dia, né? Para a pessoa, um líder titular, um pastor titular da igreja, se ele não tiver uma liderança fiéis com ele ali, os valentes, dificilmente ele consegue tocar uma igreja hoje. Principalmente se a igreja crescer muito. Se ela crescer muito, ele vai perder logo as rédeas das coisas, porque ele não vai conseguir tocar sozinho. E isso ele tem que entender, que ele precisa de pessoas. Porque, na verdade, ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Davi não governou sozinho. Eu diria assim que para uma igreja seria impossível nos dias de hoje qualquer pastor dirigi-la sozinho. Por isso da questão dessa formação de líderes fiéis, verdadeiramente fiéis, que estão ali com você, e entendendo que se trata de um reino que não é do homem, é de Deus.
né? É um reino de Deus, é um reino que a gente vai prestar conta, e tem que ter essas pessoas que te ajudam, que até mesmo sejam como Ur e Arão. Sim. Entendeu? Que a gente precisa muito hoje, porque tem horas que as forças, o cansaço bate. Sim. Muitos problemas, muitas dificuldades, são muitas situações. Se você tem uma liderança muito bem capacitada, muito bem instruída, muito bem liderada, com esse espírito de verdade, cheia do espírito de Deus, principalmente, sim, né? Que muitos estão cheios de outros espíritos. Porque você vê, às vezes tem liderança, muita contenda, muito problema, né? Que gera problema. Sim. Em vez de ser solução, né? Acaba sendo problema. Então, e é importante também que o pastor, no caso o pastor titular, ele tenha esse discernimento, né? Seja de muita oração, e ele entenda quem ele pode contar ali, né? Quem que pode trazer para ser o seu braço. Na hora que ele entender, agora é formar, é ajudar, instruir e ensinar essas pessoas, né? Para que tudo vá bem, né? Pastor, sobre liderança, eu observando enquanto os pastores aqui falam, agora eu vou trazer na atualidade do século XXI e também um pouquinho aqui sobre quando Davi, ele como um grande líder, o líder, tem líder que não dá ouvido ao que o subordinado dele ali tá querendo falar. Tem uns que dão ouvido, mas não usa, igual o pastor Luiz falou aí, de sabedoria. Vamos lá, no século XXI eu imagino e eu vejo isso. Hoje a gente tem uma teologia que forma muitos pastores, líderes e mais líderes através do estudo da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo há de se observar que no século XXI, pastor, os líderes do século XXI, olha que eu estou diante de pastores aqui na minha frente, mas é uma pergunta que eu faria para qualquer outro pastor. Eles também não estão, como se fala assim, muito trancando pessoas que vêm surgindo dentro de uma liderança e se destacando, e eles acabam sufocando essa pessoa, porque assim, a gente tem que entender se há um espírito de exaltação nessa pessoa ou falta de maturidade, é o que eu entendo. Então os líderes, eles têm que ter essa visão, porque eu conheço muitas pessoas que falam bem assim, porque eu sou assim, eu entendo que, eu vou usar o pastor, me permita, pastor Luiz, Sim. O senhor já é um ancião, um homem de idade, se comparar com minha idade. Aí o senhor vem do tempo que o senhor era na palavra revelado para o senhor tudo, a palavra através de jejum e muita oração. Porque eu lembro quando eu me converti, a igreja ainda não aceitava quem estudava teologia. Para eles não podia. E não é congregação, mas não podia. Mas os anciões de antigamente, eles buscavam muito. É igual se nós for falarmos um dia que eu vou falar a respeito de usos e costumes. Não é o caso, mas como era duro naquela época. E hoje eu vejo assim, eu vejo que tem uma geração de jovem que está vindo aí, que Deus está levantando com conhecimento teológico na palavra, mas também cheio da unção de Deus, mas eles estão sufocados pela liderança. A liderança hoje tem medo de perder púlpito, pastores? Nos tempos de hoje, eu creio que exista isso de verdade, né? Que existam pastores que têm medo de colocar até qualquer, não qualquer, né? Uma pessoa preparando a igreja no altar para pregar com medo, como o Ney tinha falado aqui, o Antônio Carlos, da pessoa pregar melhor, achar que vai pregar melhor, e nisso ele vai começar a perder o espaço.
A gente não precisa ter esse medo. Certo. Existe. Sim. Isso é fato, é verdade. Muito bem. Mas não temos que ter esse medo. Por que tem esse medo? Não tem unção? Não tem palavra? O que está faltando? Por que está tendo esse medo? O que está acontecendo? Então, aí, no caso, a pessoa precisa se analisar, né? Ver por que eu estou assim? Por que eu estou tendo medo de alguém pregar? O reino de Deus, ele é grande, ele é gigante. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Mas acontece, não é verdade. E tem pessoas chegando muito bem preparadas. Então, às vezes é porque também o pastor também, o líder, ele não tenha se preparado. Certo. Ele já atingiu uma situação, um estado, que ele acha que ele não precisa mais. Né? Ele não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais orar, não precisa porque ele já é um cara assim, vamos falar, talvez renomado, ou já atingiu um grau, então ele acha que não precisa mais. Certo. E aí vem esses mais novos para quê? Para chacoalhar, para acordar, falar, olha, precisa acordar aí, despertar aí, não é? Certo. E o pastor Antônio, como que vê essa... Eu acho que falta um pouco de humildade, sabe? Porque acho que os pastores mais antigos, eles já se estacionaram naquela situação. E a gente vê pessoas hoje de 80 anos se formando em direito e tal. E por que ele não pode ir para um seminário aprender? Ele pode aprender, ele pode ir para um seminário aprender. Ele deve ir para um seminário aprender. Os tempos mudaram. Eu lembro que na nossa comunidade, há uns 20 anos atrás, 20 é muito, não, uns 15 anos atrás, eu falei para o pessoal, gente, esse tempo de hoje vai acabar, tá? Esse negócio de ficar gritando em púlpito, dando piruleta e soprando microfone, isso vai passar. Vai chegar o tempo em que vocês vão ter que ter conhecimento. Eu sei que teve até pessoas que perdeu a amizade por causa disso, sabe? E até hoje não me cumprimenta muito bem por causa disso. Mas o tempo chegou, e o tempo é esse agora. Já não dá para você ficar falando qualquer coisa em púlpito, não, que as pessoas têm conhecimento, a internet está aí. E outra coisa, né? O grito não segura ninguém mais. Foi o tempo, né? Que até segurava, que isso não segura mais. Porque às vezes grita lá, mas tem uma outra vida lá fora, né? Sim. Verdade. Certo. E outra coisa, né? Antigamente as pessoas, elas chegavam na igreja, elas tinham um certo temor, assim, então aquilo que o pastor falava, e não vou dizer nem se é o pastor, padre falava, as pessoas acatavam. Então as pessoas, elas se convertiam àquilo que o pastor falava. Hoje não. Elas precisam ser convencidas que aquilo que você está falando é verdade. Então, para você convencer uma pessoa, você tem que ter conteúdo. Certo. Tá? Porque, na verdade, a autoridade está na palavra. Então, se você não manejar bem a palavra, como já falaram isso, como obreiro aprovado tal, que maneja bem a palavra, se você não manejar a palavra bem hoje, você não vai conseguir convencer ninguém, né, de que Jesus Cristo é o Salvador. As pessoas hoje precisam ser convencidas que Jesus Cristo é o... E você só convence ela com a autoridade da Escritura. Caso contrário, não adianta ficar pulando, gritando, entendeu? Que não vai... Ou colocando medo, que as pessoas já não têm mais medo. Já não tem mais medo. Né? A pessoa tinha medo do diabo, já não tem mais medo do diabo, não. É verdade. É Entendeu? muito bom. Não tem mais medo, não. Então as pessoas hoje precisam entender a necessidade que ela tem de Deus. Mas não é por causa do diabo, é por causa dela mesma. Ela precisa de Jesus Cristo, não é para que o inimigo não venha sufocar e entrar na casa dela, não. Ela precisa porque ela necessita. Sem Cristo, ela não vive. Antigamente a mensagem era, não sei, né, talvez há um tempo mais de igreja, as mensagens eram o quê? Você tem um inimigo e você precisa de um protetor. Esse protetor é Cristo.
né? Porque senão esse inimigo vai acabar com a sua vida. Então, esse medo que as pessoas tinham já não tem mais desse inimigo. Então, o que você precisa hoje, como essas pessoas vão, que você precisa de salvação. As pessoas iam por medo. Hoje nós precisamos ser convencidos porque elas precisam de salvação. É salvação que elas precisam. Duas perguntas, aí a gente chega ao término. Agora é mais um confrontamento sobre a liderança. Os pastores sabem aqui que Davi, em sua liderança, ele vai cometer aquele ato de um homicídio e o adultério. E como que nos dias de hoje nós estamos vivenciando muitos pastores, líderes. Os pastores sabem muito bem disso, que querendo ou não, a gente hoje eu sou de um ministério pequeno, igual a tribo de Benjamim, mas outra hora eu já fui de um ministério grande. Eu sei que os pastores são de ministério grande, nacional e internacional. Mas vejamos bem, como que é um homem com a liderança, pastor, e ser afrontado, igual Davi foi aqui, com sabedoria do homem de Deus, colocou tudo direitinho e revelou para ele o que ele havia feito. Hoje, no século XXI, todos nós temos o conhecimento, onde a gente aprende na teologia que o que derruba liderança hoje em dia, pastores e tudo, é a fama, o dinheiro, né? E o adultério que tem tomado de conta. Então está havendo uma destruição hoje. A maioria do povo antes não queria ir para a igreja, pastor, porque eles diziam que as mulheres não queriam se vestir, a não ser convertida. Não, porque eu não posso ir na igreja de calça. O homem era porque, na minha época, era proibido você entrar na igreja de boné ou de chapéu, né? Tinha muito isso. Ou então, as mulheres com brinco exagerado, tudo, eles não iam. Hoje eles não estão indo para a igreja porque eles usam um exemplo que o pastor fulano de tal caiu em adultério e os pastores sabem que isso arrebenta qualquer igreja. Então aqui Davi foi o que aconteceu. E aí ele carrega a mancha para o resto da vida dentro da família dele. Os pastores têm conhecimento. E como os pastores veem esse afrontamento, claro que é dentro da verdade. O que o profeta revelou para ele é uma verdade. A Bíblia também diz que não tem nada oculto diante de Deus. Uma hora vai vir à luz a revelação. Como que os pastores veem essa fase que nós estamos passando hoje? Bom, nessas quedas de líderes. Parece que é uma coisa que se tornou tão normal, né, nos tempos de hoje, né? Infelizmente, que nós vemos muito isso acontecer. Mas eu penso assim, o que levou, né? Por que chegou nisso? O que levou a isso? Por que se permitiu chegar nisso? Porque não parou no momento, para olhar, para ver para dentro do casamento, para ver o que estava acontecendo. E às vezes a gente não tem o perigo de você assim estar à frente da obra, é você não cuidar bem da sua família. Como diz a palavra, você tem que governar bem a sua família. De repente, exato, meu pastor, o líder, ele está muito ocupado, está muito preocupado, está muito assim, que ele não olha para dentro da família. E às vezes ele está cuidando mais de fora do que de dentro. Quando na verdade você tem que cuidar muito bem, porque a sua família é a sua primeira igreja. Então, imagino que esteja falhando muito nisso e está dando brecha, abrindo assim, não é brechinha, brecha gigantesca dentro dos seus relacionamentos. E está vendo esse número grande de adultério, e a minha preocupação é assim, é que as pessoas adulteram e ainda sobem no altar para pregar. Parece que não tem mais temor. Parece não, para mim eu acho que não tem esse temor e tremor, porque é um negócio muito sério, é algo muito sério, e na verdade a gente lida com coisas espirituais, né? O diabo, sim, ele é espírito. Então eu vejo que
tá havendo alguma coisa aí que estão deixando de fazer, né? Deixando de cumprir dentro dos seus relacionamentos, do casamento, mas é uma realidade, infelizmente é. E é uma realidade e tem muita gente que apoia ainda. Que pessoas grandes no sentido teológico, pastor, líder, que apoia essas coisas. Então é um negócio muito sério. Eu creio que daqui para frente a gente vai ver muitas essas coisas ainda acontecer, né? Mas é uma realidade, infelizmente. Hoje, assim, as pessoas às vezes não se atentam, né? Porque aquele negócio, quanto mais alto você tá, maior é a queda, né? E você é mais visto também. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala assim que as pessoas não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo, tá? Às vezes o vinho é só simbólico, é só simbólico, né? Está falando de vinho porque, na verdade, o vinho, a bebida, tira a sua lucidez, né? Então, por isso que é usado como exemplo. Tira a sua razão. Então, quando você, às vezes, começa a se encher de outras coisas, e principalmente os líderes não se enchem do Espírito Santo, ele começa a estar vulnerável a qualquer tipo de coisa, porque a Bíblia fala assim, por que você tem que fazer isso? Porque seu inimigo está ali ao seu redor, esperando só você vacilar para te pegar. Entendeu? Então, por isso, quanto mais alto você está, mais você é visto. Então, eu acho que falta para as pessoas, para os líderes, nesse aspecto, se encher do Espírito Santo, que é o que a palavra fala. Porque se o próprio Espírito vai te inibir dessas coisas, sabe? Ele mesmo vai cuidar de você. Mas quando você começa a dar espaço para certas coisas, né? Muita conversinha, muito sorrisinho, um abraço, essas coisas, já começa a trabalhar ali. A gente tem que entender uma coisa. O diabo é velho. O diabo, ele é velho. Entendeu? Então, por ele ser velho, ele é sábio. Sim. Ele é inteligente. O outro, ele tem tempo. Ele é paciente. A gente tem até alguns eruditos que falam que Salomão nem se salvou. Por conta no final da sua vida, as coisas que ele já estava fazendo. Ele já estava fazendo oferenda a Moloque, sacrificando crianças a Deus Moloque. Então, alguns eruditos acham que Salomão nem se salvou. E olha, que era o homem mais sábio em cima dessa terra. Se você parar para analisar as coisas que ele fez, tem gente hoje que não tem a capacidade de fazer coisas que ele fazia na época. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem pessoas que não têm essa capacidade. O homem era inteligente demais. E ele caiu diante daquele que é mais velho do que ele. Então, assim, a liderança hoje, os pastores, tem que se atentar a essas coisas, tem que não dar espaço para as outras coisas, se encher do Espírito Santo, né, discernimento. E outra coisa, a gente tem que parar em certos momentos, olhar um pouco para trás. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque na verdade é aquilo que eu tinha falado lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Talvez as pessoas que não são, né, e os líderes, ele é moldado por situações, né? A gente está falando de Davi aqui, o tanto que esse homem sofreu, e ele se tornou um grande líder. Na verdade, o único tempo, se você parar para olhar no Velho Testamento, o único tempo em que as pessoas, que os israelitas andaram na presença de Deus, só foi no tempo de Davi. Só foi para o tamanho, vamos dizer assim, a intimidade que aquele homem tinha com Deus, mas não por causa da experiência que ele teve, a moldagem que ele teve, entendeu? E tudo ele dependia de Deus. Pecou com Betseba, primeira coisa que ele fez, eu preciso me retratar com Deus. Quando a gente falou do censo aqui, né, o Senhor chegou e falou para ele assim, colocou o que ele queria, o tipo de castigo que ele queria, né? Sim. Por exemplo, qualquer pessoa ia falar assim, não, eu escolhi essa aqui pior, né? Que ele falou assim, Senhor, eu não quero que a sua ira vá sobre o povo, que quem pecou fui eu. Então que a sua ira venha sobre mim. Olha para você ver o amor que ele tinha. Certo. Que a sua ira venha sobre mim. E aí, e Deus falou assim, então você escolhe o castigo que você quer. Ele não escolheu.
Ele falou assim, não, senhor, o senhor me dá o que eu mereço. Ele apelou o quê? Pela misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus ia dar o mais suave, porque Deus é misericordioso. Você entende? O homem que entende, né, que entende Deus, o coração de Deus, né? E às vezes é o homem cheio do Espírito Santo. O discernimento vem, a estratégia vem, a saída vem, porque a pessoa é cheia do Espírito Santo. Né? Muito bom. Então a questão às vezes do líder hoje, né, não se deixa levar por coisinha, não fica, né? Olha, eu estou há 25 anos na mesma igreja e eu já vi muita coisa. Tem coisas que eu já falei, gente, isso aí não vai dar certo. Mas as pessoas foi teimando até viu que não dá certo. Entendeu? Mas não porque eu sou sábio, porque a gente tem a direção de Deus. Olha, isso aqui está indo contra a vontade de Deus. E por isso que é muito... Hoje as pessoas, os líderes... você às vezes tem 60 anos de idade, ou 50, é um líder da igreja, e fala assim, você nunca estudou, vai para um seminário, vai estudar. Eu terminei a minha primeira faculdade com 50 anos, a segunda com 55. Você está entendendo? Sim. Eu fiz 6 pós-graduação dentro desse campo teológico, entendeu? Então, assim, isso tudo depois de 50 anos. Então, assim, eu nem sou pastor titular, não é verdade? Sou diretor do instituto, mas agora, as pessoas que, assim, que têm esse embate direto com as pessoas, ela tem que ter, porque as pessoas não podem ser conduzidas pelo tipo de vida que eu acho, ou pelo que eu penso, ou pelo que aquilo que eu passei na vida. Não, as pessoas têm que ser dirigidas pela palavra de Deus. Entendeu? E o bom líder, ele conduz as pessoas pela palavra de Deus. Era isso que Davi fazia. O diferencial de Davi foi esse. Pode pesquisar. O único tempo em que as pessoas andou na presença de Deus só foi no reinado de Davi. Muito bom. Aqui nós estamos... Últimos minutinhos aqui para encerrar, mas eu preciso também ir de acordo com a palavra que os pastores falaram aqui. Dentro da pergunta que eu faço, eu também vou trazer aqui a minha contra-resposta, minha tese, melhor dizendo. Eu estou quase concordando com o erudito lá que o senhor falou sobre Salomão. Mas com Davi é a coisa mais linda que eu posso olhar na Bíblia. Sabe por quê? O pastor falou muito aí de um homem do coração segundo o coração de Deus. E a gente vai ler o Salmo 51, que não tem como Deus não perdoar. Nós estamos falando sobre liderança cristã e vocês que nos assistem, saibam de uma coisa. Todos nós estamos sujeitos como líderes a cair um dia. Que Deus nos livre, a gente pede a misericórdia de Deus que nos livre. Mas todos os líderes estão sujeitos. Se nós fôssemos pegar de Gênesis a Apocalipse, a liderança que vem. A gente tem uma tese, pastor, eu já tenho até essa mensagem, falamos sobre Mefibosete, que acaba quando ele chega na mesa do próprio rei Davi, que se assenta lá e tudo, é abençoado. Deus restitui através de Davi o que era do seu avô, que era Saul e tudo. Só que se você ler a história dele mais para frente, é cruel o que acontece lá na frente. E da mesma maneira, se nós olharmos a liderança de Moisés, nós vamos ver o que Moisés fez, mas de Davi a gente olha e Davi, ele cometendo isso, os salmos, pastor, que ele fala, vocês têm uns entendimentos aí melhor que eu, que ele se rasga, dizendo que está sentindo dor nos ossos, dor no tutano, na ossa médula, né, que eu falo tutano, tudo isso. Então Deus deu a ele um perdão. E da mesma maneira são os líderes de hoje, mas eles precisam reconhecer que erram e pedir o arrependimento de coração para Deus, para que Deus naquele dia, quem sejamos nós para julgá-los, venha dar esse privilégio de poder nós encontrar todo mundo junto e formar aquele grande coral no céu. Pastor, nós estamos chegando ao final, e o final aqui a gente sabe que Davi, ele depois de tudo isso, a família dele acaba pagando um preço por causa disso, né? Da mesma maneira,
a gente vai ver que aí ele preparou o terreno, preparou tudo direitinho, queria fazer o grande templo. Deus falou, não cabe a você, vai a seu filho. E é isso que eu posso falar para os pastores que são pais. Então, vocês podem terminar aí com a instrução, segundo a Bíblia diz, os pastores como líder, tanto em casa como na igreja, formando líderes que deixando os filhos. Não que o filho tem que ser pastor, né? A gente vê muitos pastores que querem forçar o filho, mas nem muitos são mais preparados, que eu entendo assim, igual o pastor falou. A gente vê pastores hoje que estacionaram, não quer estudar. Minha mãe, pastor, minha mãe, eu acho que com 50 e poucos anos, ela era analfabeta, e ela foi estudar. Hoje ela lê, ela escreve e tudo. Aí a mesma coisa eu acho que a pessoa que está menosprezando o estudo da teologia. Por outro lado, um médico, ele lidera uma equipe, porque se nós trouxer aqui as pessoas que estão do lado dele ali, ele é um líder da equipe na hora da cirurgia, ele que é a liderança ali. Ele também estudou para ter o conhecimento. Se nós não estudarmos, nós não vamos nem andar, igual Jesus falou, que tem que andar puxando o arado, sempre com um experiente do lado e o outro para aprender, porque senão quando sair... Então eu gostaria que os pastores terminassem assim dentro dessa colocação aí de pais que formam um filho, principalmente na nossa liderança cristã nos dias de hoje, e também dentro dessa palavra aí que de repente o seu filho vai fazer uma coisa maior que o Senhor não fez. Jesus falou para nós essa palavra também, foi o caso de Salomão. O que Davi fez foi liderar com excelência o exército de Deus, mas não construiu o templo. Mas assim, você vê que Davi deixou tudo pronto, né? Tudo que aquele cara de Deus, ele fez, né? Deixou tudo pronto para o seu filho ali. Eu acho que Salomão, ele desviou lá na frente, né? Por conta daquele monte de mulheres que ele teve, né? Mas assim, acho que hoje em dia tem muitas coisas assim. Todo pastor titular, ele quer que o seu filho... assim, quando ele para, ele quer que o seu filho continue aquele trabalho naquela obra lá, tal, né? Mas tem filho que talvez não tenha esse chamado, né? E ele tem que ter discernimento para que entender que o filho não tem um chamado, às vezes não tem. O filho, ele não é pastor, talvez pode ser uma outra coisa lá. Um líder. Mas, um líder de alguma coisa. Pode até ser um administrador da igreja, né? Mas não um pastor. Né? Quando Paulo fala lá em Efésios, né, 4, né, que Deus deu um para apóstolos, profetas e bispos e mestres, essas pessoas, e fala assim, esses são os que sustentam a igreja, ou seja, esses são os pilares da igreja. Uhum. Então, por exemplo, na igreja, você precisa ter essas pessoas, né? E às vezes o seu filho pode ser que seja um deles, mas não seja talvez o pastor. E você tem que ter esse discernimento aí de olhar e falar assim, não, meu filho não serve para isso. Mas às vezes o cara não quer abrir mão da coisa. Às vezes ele trata a igreja como se fosse uma empresa dele, um patrimônio dele. E não é, a igreja é de Cristo. Né? Assim como o povo de Israel era de Deus, não era de Davi. E nem Saul estava tratando o povo como se fosse dele. Sim. Mas não, o povo era de Deus, né? E ele estava ali para proteger o povo, para guardar o povo. E Saul entendeu isso, o Davi entendeu isso. E por isso que ele trazia toda a responsabilidade para ele. Senhor, não, se tiver que sacrificar alguém, sou eu. Exatamente. O povo não. Né? Então, hoje, eu acho que assim, os líderes, né, acho que eu não teria que ter vergonha. Né? Quando eu dava aula na FTB, só ia filho de pastor, né? E tinha um pastor, depois eu vi só um pastor, um senhorzinho, que ele foi lá para aprender. Eu achava aquilo maravilhoso. Ele falou assim, não, na minha época não tinha escola, não tinha nada, eu vim aqui para aprender. Eu achava aquilo maravilhoso e louvável, porque na verdade ele tinha um povo na mão. E ele precisava se preparar para conduzir aquele povo. E hoje, às vezes, os titulares têm vergonha de ir para um seminário. Eu acho isso um absurdo e acho que, né, há tempo de aprender. Davi, quando assumiu o trono,
ele já não era aquele menino mais, ele já Sim. era velho, já tinha mais de 40 Certo. quando ele assumiu. E já estava preparado para aquilo, né? Porque Deus preparou ele toda aquela labuta, né? Para que ele chegasse, a hora que ele sentasse naquela cadeira, ele sabia o que era luta e tal, e sabia o que era amor. Verdade. Amém. É exatamente isso, né? Eu sou pastor, né? Tenho minha filha. Deus quiser, ano que vem vai começar a teologia. Sim. Mas você veja, ela nunca imaginou estar pregando. Ela gosta de louvor, adoração. Aí um dia eu falei para ela, Carol, eu quero que você pregue um dia, você se prepara? Ah, pai, eu vou me preparar, mas não é para agora não. Então foi assim, demorou. E se eu falar para você, ela ficou uma semana assim, estudando. Ela falou, pai, eu trouxe o meu caderno aqui para você dar uma olhada na minha pregação do que eu vou pregar. Eu olhei, fui virando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 folhas ele escreveu. Para uma mensagem de 40 minutos. Eu falei, mas Carol, pai, não sei o que aconteceu, mas comecei a escrever e de repente, eu não sei, eu acho que eu estou me despertando. Ai, pai, será que Deus está me movendo para ser pastora? Falei, eu estou torcendo para que sim, né? Mas, então, aí hoje, ela vai começar agora no próximo ano Instituto Teológico, mas você vê, então, eu já percebi do que Deus tinha para ela. Mas a gente não pode ter pressa, nem querer acelerar, e você tem que ter esse discernimento também, de saber o que falar, como falar no momento certo, porque de repente você pode matar, né? Você pode pegar e aquela coisa de você querer que ele seja um pastor, e de repente foi como ele falou, ele não foi chamado para aquilo, Certo. foi chamado para ajudar, administrar, mas não para estar no altar pregando, por exemplo. Não é menos importante por causa disso. Não é menos importante. Verdade. Porque tudo é importante. É como você olhar para o seu corpo, né? O membro menos honroso no teu corpo, ele é importante para o teu corpo. Tudo é importante, Verdade. né? Então, tem que ter esse discernimento também. É bênção de Deus. Amém. É isso aí, nós estamos chegando aqui ao final de mais esse podcast. Lembrando aqui que nós estamos no podcast hoje, Café com Bíblia na Mesa Teológica, pastores aqui, sempre é um privilégio, hoje uma alegria imensa conhecer o pastor Luiz Lopes. Amém. Pastor Antônio já faz parte dessa mesa aqui, eu convido o pastor a vir mais vezes, as portas aqui estão abertas do estúdio, e que nós possamos, como líderes, deixar o nosso legado, mas fazer a cada dia líderes e mais líderes sobre a nossa liderança. Eu vou voltar às considerações finais para os pastores, e em seguida eu dou um encerramento. Eu louvo a Deus, né, por poder mais uma vez participar, agradeço o convite, muita honra mesmo que eu estou aqui, e eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade, né, onde se eu visse um dia um menino de 12 anos de idade morando num carro abandonado na beira da Anhanguera, você jamais ia dizer que ele estaria aqui falando Glória essas coisas Deus. para vocês, né? Olha aí, Mas Deus sabe todas as coisas, que né? bênção. Deus é bom vê demais, todas as maravilhoso. coisas, né? E um dia também aqui o nosso pastor vai vir falar, esse homem fez 40 dias de jejum, aquele mesmo que Jesus fez, 40 dias. 40 Então um dias. dia, né, que ele apareça aqui para Vem sim. contar essa experiência para nós aí, Será com um prazer. 40 dias de jejum. Eu nunca vi ninguém fazer. 40 dias sem comer nada, sem comer nada. sem o comer pastor, nada, pastor nada. vai vir aí contar esse testemunho nada. aí. Será Algo uma honra. sobrenatural deve ter acontecido aí, mas ele vai vir contar. Ele vai sair daqui, a gente vai fazer o convite. Eu sei que ele está lisonjeoso em ter vindo aqui, a tô alegria maravilhado. estampada aí no coisa. Mas pode terminar aí, pastor, fazendo as considerações. Eu sou muito grato por estar aqui, é minha primeira vez no podcast. Um pouco nervoso, porque ficar assim, em frente com câmeras é um negócio para mim ainda que eu
Mas assim, sou muito grato, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E quando quiser eu venho falar sobre os 40 dias de jejum, que foi assim tremendo, né? Eu achei que ele ia morrer. Ligava para ele todo dia nos últimos dias, para saber se ele estava vivo. Fiquei mal. Mas amém. Fiquei mal, mas aí depois eu valeu a pena, pastor. Foi maravilhoso demais. Glória a Deus. É uma experiência. O senhor depois tremenda. vai contar, mas eu tenho quase certeza, se o senhor não foi no céu, o senhor viu coisa sobrenatural. O pastor Luiz Lopes está convidado para vir participar. Lembrando aqui que o podcast Vigília Vasos Escolhidos, nós trabalhamos em 2 formatos. O formato mais teológico e o formato também de testemunho, que é onde a gente traz as pessoas que querem dar um testemunho. Eu trago também essa parte teológica porque a gente, pela misericórdia de Deus, gosta muito de falar um pouco mais em profundidade, e isso requer um conhecimento mais dentro da teologia sistemática de Deus. Então eu quero aqui agradecer cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Nós estamos chegando ao final e eu convido novamente, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Aqui é a obra de Deus, aqui nós somos um membro no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, e você que está nos assistindo, que tem sua igreja aqui perto, quer vir, pode vir de Campinas, Valinho, região, liga para nós aí nesse contato, faz parte aqui, o podcast está aberto para nós divulgar e levar anunciando a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Valdo Souza e esse é o podcast Café com Bíblia na Mesa Teológica. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado.